meditação conceitual, meditação não conceitual. Entender a vacuidade e então meditar na vacuidade. Meditar na vacuidade tem uma apreensão, uma intenção, um esforço no sentido de sustentar uma perspectiva com relação à vacuidade, ou é apenas repousar na natureza vazia das coisas que é naturalmente vazia por si só, a gente não precisa postular uma vacuidade para... Enfim, tem todas essas questões aqui sobre o quanto de elaboração, o quanto de colocação mental a gente tem para meditar corretamente em vários níveis. Vamos ver isso. Quem quiser pedir os cartões, eu fiz mais cartões, no início do mês eu vou enviar, no início do mês de julho eu vou enviar mais. E esses não são os últimos que eu fiz, os outros não chegaram ainda. Esses aqui são a Roda da Vida, com uma explicação de cada item dentro da Roda da Vida, e os 5 Budas, os Budas das 5 famílias, né, com as cores, e aqui uma lista de coisas que cada um dos Budas são relacionados. Eu envio esses cartões livre de custo, mas se por uma questão assim de não colocar um sobrepeso sobre a minha modesta forma de vida, que a pessoa quiser pelo menos pagar o correio, então tem esse endereço aqui para a pessoa fazer uma contribuição. Se quiser ajudar o canal também, eu tenho ficado bastante feliz com as contribuições. Então, sobre os cartões você pode ler aqui. Se quiser mandar para mandar o endereço para receber, é nesse outro endereço aqui. Se vocês veem algum mérito no que eu estou fazendo, divulguem para os amigos, compartilhem nas redes sociais, assinem o canal. Quanto mais assinantes tem o canal, melhor para mim. Então, por favor, obrigado. Então, quando eu comecei esse estudo do Farol da Certeza, do Mipa Rinpoche, eu sabia que eu estava me metendo em uma coisa muito difícil, num texto bastante profundo e bem acima da minha capacidade, sem dúvida, né? Então a gente está no 29º vídeo. Esse assunto aqui é bem complicado. Se vocês quiserem assistir os vídeos anteriores, tem o link na descrição para todos os vídeos na ordem. Então é só seguir por lá, ou se quiser se arriscar e entrar nessa questão agora aqui comigo, vamos lá, né? A gente está falando da terceira questão, que se a meditação tem ou não apreensão, a meditação deve ter ou não apreensão modal. Então, difícil de saber o que é essa apreensão modal, né? A princípio a gente vai dizer assim, o que é prática de meditação? Prática de meditação é um cultivo, né? Chama bhavana, é uma forma de gerar um hábito, né? Então a pessoa senta, por exemplo, numa postura e ela, por exemplo, né? Então a pessoa não necessariamente precisa ter uma postura, mas normalmente a pessoa pelo menos coloca o corpo numa postura boa, e daí ela pode focar em vários aspectos conceituais e não conceituais, ok? Então, o que é aspectos conceituais? Ela medita sobre, por exemplo, amor. Quando ela medita sobre amor, ela pensa como eu posso fazer os outros felizes, circunstâncias em que outros seres fizeram outros seres felizes, né? Então, a pessoa pode lembrar de exemplos na vida dela, exemplos que ela lembra da cultura, da literatura, ela pode inventar exemplos, ela pode fazer aspirações, ela trabalha a mente dela tudo em termos de um tema amor, ok? E daí, quando ela se desvia naturalmente, né, então ela está sentada por um tempo ali fazendo isso, ela se desvia, ela naturalmente retorna sem dizer assim, eu sou um idiota. Não, é natural a pessoa se perder, a pessoa volta, eu estava pensando sobre isso, eu estava me dedicando a esse cultivo agora. E segundo o Dharma, nossa mente é flexível, então se a gente reflete sobre compaixão, reflete sobre amor, essas qualidades se revelam, se ampliam, se demonstram, se expressam melhor, e isso tem um impacto sobre o mundo e tem um impacto sobre nós mesmos, então é benéfico para todo mundo, é meritório, é virtuoso e assim por diante, ok? Isso não é particularmente budista, outras tradições na Índia têm esse tipo de coisa e pode-se dizer que práticas semelhantes são feitas por outras tradições religiosas e assim por diante. Muitas vezes do que a gente chama de prática envolve conceitualidade, envolve produção, se diz que a gente faz essas práticas dentro da ilusão, ok? Aí, no Dharma, quando a gente está praticando o budismo, a gente tem que entender o
que o Buda disse sobre a natureza da realidade. Nosso objetivo é ser que nem o Buda, que reconhece as coisas como elas realmente são. Então, a gente começa a ter práticas de análise com relação, né, à impermanência, por exemplo. Então, a pessoa pensa sobre a impermanência, ela começa a entender como as coisas realmente são. No início, ela pensava assim, né, qual é a prova de que a gente pensava que a impermanência não era verdade? Quando morre nosso gato, a gente chora. Tipo, passou do primeiro dia que a gente encontrou o gato até o dia que o gato faleceu e a gente está na frente do cadáver do gato, a gente estava gerando e fortalecendo o hábito de que o gato ia estar sempre ali. Aí quando naturalmente o gato desaparece, o gato some na sua forma que nós estamos acostumados, se revela o quê? O apego que nós tínhamos pelo gato na forma de sofrimento. Né? Não é o nosso amor pelo gato e assim por diante. Isso daí é o que nós tínhamos de ignorância com relação ao fato de que é um ser composto. Desde o início, ele por si só não estava nos enganando, mas nós estávamos treinando um engano com relação àquilo. E assim a gente faz com relação a todos os objetos. Então a gente não reconhece a impermanência que a gente reconhece é muito fugidia, conceitual, e a gente cultivando uma mente que lembra vez após vez o que é impermanência e procura exemplos, nós nos fixamos a um entendimento mais profundo que vai surgir durante o cotidiano e que vai nos ajudar a não ter apego, a ter mais qualidades como compaixão e amor e assim por diante. Então vai ser benéfico sobre todos os aspectos. Entender a natureza da realidade vai nos ajudar de toda forma. Ok, né? Então a gente tem né, essa meditação sobre a natureza da realidade, ela vai chegando numa coisa que a gente chama vacuidade. Vacuidade é o que revela como as coisas realmente são. Então a gente entende que elas não existem independentemente, que elas surgem de causas e condições, e como elas surgem de causas e condições, elas são todas impermanentes, elas são todas incompletas em si só, elas não têm uma essência, e assim por diante. Particularmente com relação a nós mesmos, nosso próprio corpo, nossas próprias experiências, nós descobrimos que nós temos colocado um rótulo sobre tudo isso e isso está nos postulando como sendo um eu e esse eu, nós nos apegamos a esse eu e por isso nós sofremos. Não é necessário para nenhuma atividade no mundo para ser bem sucedido, para beneficiar os outros, para beneficiar a si próprio, ter esse conceito. Esse conceito não é ele só nos prejudica. Da mesma forma, o conceito sobre a natureza das coisas, reificando elas como verdadeiramente existentes, isso só nos prejudica. Ok. Aí, então, a gente tem alguns aspectos aqui. Então, a gente tem o estudo do Dharma, né? Então, a gente vai lá, lê os textos, ouve ensinamentos, a gente contempla, né, o que a gente ouviu e a gente vai depurando isso em prática formal e informal. A gente lembra disso no cotidiano e a gente cria um espaço, né, no qual a gente coloca essa postura, a gente pensa sobre essas coisas e reflete formalmente sobre isso, com auxílio de certas interdependências ligadas à posição do corpo né, o fato de a gente criar um ambiente para fazer isso, por exemplo, um altar, uma sala de prática, fazer isso em conjunto com outras pessoas, em retiro e assim por diante. Tudo isso é conducente a nós chegarmos a conclusões e certezas e tomar refúgio e se tornar budista e integrar o budismo na nossa vida e assim produzir benefício para nós e para os outros e assim por diante. A gente vai refinando essa meditação, então a gente está refletindo sobre vacuidade, porque a gente percebe que embora a gente chegue a uma conclusão intelectual sobre isso, a conclusão intelectual é que nem um remendo, ela cai a qualquer momento, então a gente está operando sob a ideia de que entende a impermanência, mas aí acontece alguma coisa, olha só, eu não entendi direito a impermanência. Olha só, porque surge o quê? Porque surgem os clashes, né? Então surge o apego, surge a aversão, surge essas emoções, e daí a gente vê, olha só, eu achava que eu entendia, mas eu precisava cultivar mais, então, assim por diante. Aí, chegando nessa conclusão que tem esse cerne de não entendimento da natureza da realidade, não chega a uma conclusão, a gente tem que meditar sobre a vacuidade. Aí, meditar sobre a vacuidade, né? Então a gente tem uma meditação analítica, né, que envolve todo esse estudo que a gente teve e chega num ponto em que a gente está usando o nosso conhecimento intelectual e os conceitos para analisar as coisas e chegar a conclusões e certezas sobre
aspectos da visão com relação à não existência de uma essência das coisas e as coisas todas serem como um sonho e assim por diante. Ok? Então a pessoa cultiva isso. Aí tem um aspecto no Dharma que vai dizer assim, bom, quando você está refinando isso, né, tem aquela coisa lá do botão de autodestruição, quando você está refinando isso, chega um ponto em que você tem que largar essa pontezinha, né, que vai te levando até esse entendimento. Então você chega no entendimento da vacuidade, aí parece que, né, então a discussão com o nosso oponente é essa agora. Então, por isso eu fiz toda essa apresentação para chegar no ponto dessa questão, né? Então, quando a gente medita sobre a vacuidade, tem apreensão modal ou não tem? Ou seja, com certeza, né, a gente pode dizer até que alguns dos nossos oponentes vão dizer que é preciso manter a análise, ok? Mas o nosso oponente melhor, ele vai dizer, não, não, análise a gente sabe que essa coisa grosseira de lembrar exemplos e focar e reduzir e usar silogismo e usar lógica, assim, a gente sabe que esse aspecto é mais grosseiro, é necessário durante um tempo, a gente estabeleceu a visão e daí a gente vai meditar de uma forma em que tem só né, no texto usa essa coisa apreensão modal, mas como se fosse um viés ou uma postura mental, né, de se colocar perante, né, então ter a certeza com relação à vacuidade, você se coloca perante a vacuidade de um jeito determinado, né, e né, o nosso oponente ele vai dizer, vocês aí que estão dizendo, que somos nós, né, que estão dizendo que a gente não precisa sustentar com esforço, com intenção, deliberadamente, qualquer tipo de elaboração, vocês estão usando essa coisa de não elaboração, que os Budas usam essa expressão, mas estão usando errado. Na verdade, não elaboração é ficar nessa certeza, que é esse aspecto mental que está reconhecendo a vacuidade como aí um objeto. Né? Então, se é um objeto ou não é um objeto na apreensão modal vai ser parte da discussão. Okay? Então a gente vai chegar... O que a gente está discutindo, na verdade? Qual é o sentido dessa não conceitualidade? Qual é o sentido dessa não elaboração? No meio disso, teve toda aquela discussão, esse parênteses sobre o Zen que eu fiz, no qual eu deixo claro novamente aqui, a gente usa no budismo esse estereótipo do Hashan Mahayana, que foi um praticante do Zen, que perdeu um debate. Esse estereótipo do Hashan Mahayana, ele tem três possibilidades com relação à tese que ele apresentou. A tese que ele apresentou não é o Zen, ele estava errado, ele estava apresentando o Zen errado, ou seja, ele não sabia do que ele estava falando, e os tibetanos, né, ou os tibetanos entenderam ele errado, e teve algum equívoco, ok? Não é aquilo que ele ensinou no Zen, ok? Ou aquilo que ficou como sendo o que ele ensinou. De qualquer forma, ele estava certo e os tibetanos entenderam errado, ou ele estava errado e não representava o Zen. Ou ele representava o Zen. Né? Daí essas duas versões eu acho um pouco extremas. Eu sou da posição de que existe um equívoco comum no Zen que o Hashan Mahayana representou ou que foi entendido dessa forma. Ok. Acho que dá para contextualizar bem isso, né? Dá para dizer que eu não estou criticando o Zen, que eu estou criticando, eu estou usando uma coisa comum dentro do budismo tibetano, que é essa perda nesse debate com Kamalashila e essa visão extrema de não conceitualidade que existe e que o Zen reconhece que existe, né? Então, a gente pode dizer, de vez em quando o Zen ensina isso, mas de vez em quando o Zen critica isso também. Então, eu acho que dá para dizer que o Zen critica isso às vezes. Então, eles reconhecem esse problema também, ok? Ufa, vamos ficar por aqui, assim. Então, o nosso oponente ele está dizendo assim, vocês aí que acham que, tudo bem, tem essa meditação analítica, e depois vocês atingem uma certeza e abandonam a apreensão modal, e daí vocês ficam soltos, livres e desimpedidos nessa meditação. Essa meditação de vocês é como a meditação do Hashan Mahayana, que é uma espécie de vácuo, né? Então a gente tem muita coisa que a gente concorda aqui com o nosso oponente, ok? Uma coisa que a gente concorda aqui com o nosso oponente é que não adianta alguém dizer para você assim, a vacuidade é isso, medita na vacuidade. Né?
você precisa analisar e chegar a uma conclusão a respeito da vacuidade por si só. Então você precisa entender o que você está fazendo de prática, você precisa usar o intelecto e saber o que você está fazendo. A gente concorda com o nosso oponente com relação a isso. O grau aqui a gente vai variar bastante, né? Então a nossa tradição, a tradição Nyingma, ela aceita muitos seres realizados que eram relativamente iletrados, ignorantes num sentido cultural de ler, de estudar formalmente, assim por diante, né? Então, a tradição Nyingma assume que não é necessário ter um grande estudo pormenorizado de várias tradições budistas, de várias formas, várias perspectivas, para chegar a uma meditação correta sobre a vacuidade. Mas a tradição Nyingma vai estipular que é necessário estabelecer, não é suficiente apenas se engajar na prática sem saber o que está fazendo. É preciso saber o que está fazendo. Então, o grau de... Né, o nosso oponente tem um grau de exigência escolástica muito maior. Ele vai dizer, a pessoa precisa ser treinada, entender as coisas por muito tempo antes de poder meditar e praticar. A gente vai dizer, não. A pessoa consegue meditar com aquilo que ela tem, no grau que ela está, e ela vai estudando. Se ela tem mais intenção de beneficiar os seres através do estudo, ela estuda mais. Se ela tem necessidade, se ela tem vontade, ela estuda mais. Se ela não precisa tanto, ela estuda com o que seja suficiente para ela estabelecer, né, a vacuidade. Para algumas pessoas é muito difícil entender, para algumas pessoas é mais fácil de entender, ok? A gente tem essa diversidade, tem gente que precisa de um estudo formal muito grande, tem gente que não precisa de um estudo formal muito grande. Mas é necessário saber o que você está fazendo, ok? Aqui a gente tem uma distinção também com relação a como o nosso oponente vê o Tantra e nós vemos o Tantra. Nós dois somos praticantes do Vajrayana, né? Então, nosso oponente é Vajrayana, nós somos Vajrayana. Vajrayana é o Tantra, né? Só que o nosso oponente, ele, com boas razões, ele está dizendo assim, nós precisamos justificar o Tantra com base no Sutra. Então, o ensinamento básico do Buda é o Sutrayana, seja o Sutrayana do Shravakayana, o Sutrayana do Mahayana. Então, com base nos sutras, nos textos dos sutras, a gente justifica, a gente entende e é capaz de praticar bem o Tantra. Na nossa tradição, o Tantra já tem uma história de maior valor por muito tempo. Então as pessoas começam praticando o Tantra e o Tantra tem um menor valor analítico. Então ele é uma prática mais não conceitual. E a gente olha os sutras a partir da visão do Tantra. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Uma vantagem é que supostamente, né, a nossa prática é mais rápida quando ela funciona. Então, se, né, o que eles demoram um tempão lá pormenorizando, a gente vai muito rápido e desenvolve. Por outro lado, como esse estudo não é fundamentado institucionalmente da forma como é com a tradição do nosso oponente, como esse estudo não é tão valorizado às vezes e assim por diante, esse estudo dos sutras, né, como base para o Tantra, tem uma chance grande de haver distorções e erros. Então a gente tem que lidar com isso também. Então o nosso oponente é um pouco mais vagaroso, né, mais cuidadoso, mais cauteloso e né, tradicionalmente, mas isso se formou, não é assim, não foi uma coisa deliberada, nós escolhemos ser assim. Isso se formou ao longo da história porque as pessoas que formaram essas tradições tinham essas ou aquelas características, ok? Então não é uma coisa assim, isso daí não é uma coisa que se debate quem que está certo ou errado com relação a isso. Isso daí é uma coisa que simplesmente é assim e vive-se com isso, ok? A gente tem um apreço maior para essas práticas não conceituais, que o nosso oponente também tem, né? O nosso oponente também tem essas práticas não conceituais no Tantra, ok? Em algum sentido, o nosso oponente, ele não é avesso à ideia de não conceitualidade, ele não é avesso à ideia de não elaboração. Ele parece ter um certo entendimento sobre não elaboração que talvez não seja 100% compatível com o nosso, né? E a gente vai ver em torno desse conceito de apreensão modal que a gente está tentando entender. O que é exatamente essa... Né? Então a gente vai dizer, por exemplo, na nossa tradição, que a gente obtém essa certeza com relação à prática e pratica em meio a isso. Mas essa certeza ela não precisa ser sustentada deliberadamente, né? Tem um momento para sustentar ela deliberadamente, mas depois que ela está resolvida, ela se resolve em si mesma e ela fica, e aí através da prática não conceitual, ela não vai, essa não elaboração não vai descambar para a prática quietista errônea
do Hashan Mahayana, em que não há benefício para ninguém, só uma pausa nas coisas, né? Então o reconhecimento das coisas como elas realmente são vai estar se processando, vai estar sendo, a prática de meditação vai ser um mero permanecer nesse reconhecimento, né, não conceitual, não elaborado. E o nosso oponente vai dizer, não, é sempre necessário ter um fail-safe, né, tá segurando ali na mão do conceito, não do conceito, mas um aspecto intencional na prática. Ok? Senão você vai estar. Se não tiver esse aspecto intencional, ele vai dizer, não, então é que nem esse pessoal do Hashan Mahayana, tá perdido no meio do nada e assim por diante. Aí isso vai também se desdobrar numa questão que é importante, é o quando deve se introduzir meditação não conceitual. Na visão do Yonten Gyatso, que é um grande mestre Nyingma, que foi aluno do Mipa Rinpoche, que foi uma das grandes figuras, tudo que ele escreve é extremamente extraordinário. A gente pode dizer isso do Mipa Rinpoche também, mas o Yonten Gyatso, né, Oceano de Qualidades, é um mestre superlativo também. Ele comenta que, na medida que o ser consiga fazer meditação não conceitual, ele deve fazer, pode fazer. Ele deve tomar cuidado com relação a não cair no extremo do Hashan Mahayana, mas se ele consegue fazer meditação não conceitual, ele deve fazer. Já o nosso oponente ele vai dizer, não, 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 é um perigo total você se perder na não conceitualidade, não faça a prática não conceitual. E isso também diz respeito a certo engajamento no Vajrayana, né? Então o nosso oponente muitas vezes não vai permitir ou facilitar para iniciantes a prática no Vajrayana, enquanto na tradição língua é mais comum a prática vajrayana, que é não conceitual, ser aberta para iniciantes. Mas o nosso oponente também diz assim, mas é realmente possível? Ele vai realmente não ter conceitos? Acho que dá para entender que a não conceitualidade ela não é uma coisa tão rara, né? Então, por exemplo, o nosso próprio oponente ele vai dizer assim, bom, tem várias não conceitualidades errôneas que não resolvem nada para ninguém. Dormir não produz iluminação, dormir profundamente. Então, quando a pessoa está dormindo sem sonhos profundamente, ela não tem conceitos, né? Então, é uma prática não conceitual. A pessoa se ilumina dormindo? Não, não se ilumina dormindo. Então, nem todos, né? Tem muitas experiências não conceituais, né? O momento do espirro normalmente é não conceitual. O momento do orgasmo normalmente é não conceitual. Vários momentos em que a gente está usufruindo de prazeres sensoriais, eles podem ser não conceituais, né? Eles não, para nós, né, que não somos grandes praticantes, na verdade a gente tem pouquíssimos desses momentos ou pouquíssima claridade sobre esses momentos, né? Então a gente até tem, mas passa batido, assim. A gente não vivencia aquilo para bem ou para o mal, porque tanto faz vivenciar porque eles são neutros ou negativos, né? Eles são samsáricos. Normalmente esses estados não conceituais não têm grande vantagem neles, né? Mas, de qualquer forma, a nossa rotatividade mental é tão grande que a gente passa batido por eles, nem vê tanto, nem aproveita, né? Poder ser uma experiência sensorial prazerosa, poderia aproveitar bem mais se não introduzisse esse conceito, né? Ok. Então, se a pessoa começa a praticar um pouco, a não conceitualidade naturalmente vai se produzindo, né? Então, naturalmente vai havendo esse repouso natural da mente, esse relaxamento natural da mente, né? E daí é importante ter esse aspecto duplo, né, sempre em mente. Então, normalmente, quando a gente faz prática, a gente tem um momento que a gente faz esforço e um momento que a gente descansa. Então, esse momento que a gente descansa, ele pode não ser conceitual, ele pode não ser não conceitual, mas ele é um momento que se solta um pouco, né? Então, não importa tanto o que está acontecendo. E tem um outro momento em que a gente se engaja. Esse esforço, né, como puxar um arco e flecha, assim, puxar e soltar. Isso daí é um treinamento muito importante, muito válido e na nossa tradição é considerado assim. Então, mesmo se a pessoa está meditando sobre vacuidade, depois ela vai lá e solta a reflexão dela de vacuidade. Aí o que vai garantir que ela não caia num estado de Hashan Mahayana, bom, para um principiante, para uma pessoa que está praticando no início, assim, para ela não começar treinando dessa forma, é importante ela fazer em grupo, é importante ela fazer com o professor, né? Então ela vai aprendendo o que fazer na meditação para não cultivar um estado errôneo, para não cultivar uma perda de tempo, que pode ser grande, pode ser muito pior para ela, né? Então é melhor praticar sempre com o professor, sempre com
com a comunidade no início, particularmente. E depois estudo. Então a pessoa vai estudar também, saber o que ela está fazendo, e assim por diante. A análise, né? Então ela faz isso também. E quando ela for um praticante avançado, né? Quando ela tiver relativamente estudada, relativamente independente, né? Porque consegue fazer uma prática individual longe da sanga por um longo tempo e sem consultar o mestre por também algum tempo. E daí, como é que ela não se prende nesse estado? Esse estado aparece, como é que ela reconhece, assim por diante. Então, ela continua fazendo uma certa alternância, ela continua lembrando do Dharma. Então, quando ela está no dia a dia dela, digamos que ela está fazendo um retiro, né, dela tem pouco tempo de intervalo, mas no intervalo dela ela ainda está gerando bodhicitta, ela ainda está fazendo oferendas, ela ainda está considerando o Dharma analiticamente, conceitualmente, assim por diante. E daí quando ela vai, ela não simplesmente age de qualquer jeito, né? Aí quando ela vai para o estado de meditação dela, a tendência é que o estado de meditação dela se coadune com o Dharma, né? Então ela gera um hábito na vida cotidiana dela e depois... bom, eu quero dizer aqui que está sendo bem, né, eu achei que o segundo capítulo foi bem desafiador, mas esse capítulo está sendo bem difícil para mim. Eu não fiz vídeo ontem, porque eu comecei a ler e disse, não tem como fazer isso aqui, não sei o que eu vou falar. É complicado demais, é avançado demais, eu fico com medo de falar certos aspectos, usar certas palavras, então eu fico realmente difícil de tratar esse assunto. Está muito próximo de instrução de meditação, que é uma coisa que me foi recomendado não fazer, né? Não tenho capacidade de fazer isso. Então, está muito próximo de ensinamentos avançados que eu não vejo nem meus professores falando abertamente. Então, muito menos, né, um desqualificado falando no YouTube. Então, é um tema que é difícil de tratar e ao mesmo tempo não cair em vários problemas ligados à minha capacidade, ligados ao meio que está sendo exposto e assim por diante. Por quê? Porque a maioria das pessoas aqui não tem experiência de meditação que está ouvindo isso, né? E quem tem experiência de meditação não vai estar encontrando exatamente esses problemas aqui. Então se torna uma curiosidade intelectual, e enquanto uma curiosidade intelectual é ok, né, tratar desses termos e lembrar o nome dessas pessoas, Yonten Genson e tal, etc. E talvez um dia se conectar com o Dharma e aprender sobre isso é interessante. Fica também assim como registro e como, para mim está sendo muito bom, porque eu estou me focando nesses ensinamentos como eu nunca me foquei e eu estou aprendendo bastante, né, para fazer isso. Então talvez esteja beneficiando uma pessoa aí no meio dessas histórias. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Sambao Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kuse Destintes Indar Shinju. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungondo Pateno Muyengue com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjote. Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kusizuan Pemocha de Truma de Soji no Nibe Melunde do Jote. Nenjoene Chimpote Paiuri Nebadan de Basipecham Bundan Conseja Sentenjote. Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Debson Chinchilapto Sushi, não se mueve de chuva, dançam palunde do Partingelo, uma rumba zaguru pema cede, que loja som de lote, exalinha, som de papel, do Jushu Sung, não guarda midral do Sungele, show.